Então, pessoal, é uma alegria estar nesta casa na noite de hoje. Primeiro, por reencontrar pessoas amigas, companheiros de jornada, irmãos de jornada, e essa plateia maravilhosa que está sentadinha aí, da qual um dia eu acredito e tenho certeza que todos nós, como trabalhadores, um dia estivemos, né? E duplamente feliz por ter a pessoa amada ao meu lado, dividindo essa tribuna na noite de hoje. E somos gratos à espiritualidade por nos proporcionar essa condição de compartilhar, né, Kátia, o nosso estudo, singelo, simples, porque é compartilhando que a gente aprende, né? Então, quanto mais a gente estuda, preparando os materiais, mais a gente está se qualificando também. Por favor, fale algumas palavras. Boa noite a todos. Como o Ademir já colocou, né, é uma satisfação muito grande estar aqui nessa casa de oração, nessa casa de amor, de caridade, né? E todo o estudo que a gente busca é importante para a nossa própria evolução. Então, estudamos bastante não para trazer conhecimento, mas para compartilhar algumas das partes importantes que nós conseguimos destacar dentro da doutrina, dentro das obras, falando desse tema tão importante que é a caridade. Então, o tema que nós escolhemos para a noite de hoje é fora da caridade não há salvação. Essa, como o Carlos falou na abertura, é uma das frases mais impactantes que nós temos dentro da doutrina espírita, né? Mas aí alguém pode perguntar, tá, mas então, Ademir, quer dizer que as pessoas que não fazem caridade não são salvas? Não é bem assim, né? A gente pode e vai conversar a respeito disso na noite de hoje, mas vamos todos dividir conhecimento, buscar entender essa máxima, os tipos de caridade, né? O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, né, Kátia? E eu passo então para a Kátia acessar ali então o seu primeiro material. Então nós vamos ter como a caridade, né, essa frase, fora da caridade não há salvação. Ela tem origem no pensamento espírita, codificado por Allan Kardec, sendo um dos pilares morais da doutrina espírita. Ele aparece também no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado exatamente Fora da caridade não há salvação, e reflete um entendimento profundo sobre a importância da caridade para a evolução espiritual. Ele também é amplamente abordado no Livro dos Espíritos, em algumas questões que serão desenvolvidas ao longo da explanação da noite de hoje. Mas alguns pontos que a gente pode observar dessa frase. A salvação. O que é a salvação? Né? Ele é um conceito amplamente discutido em diversas religiões, em diversas linhas correntes de pensamento, né? No dicionário, ela tem uma conceituação bastante reduzida. Ela fala que é o ato de assistência aos necessitados. Já na doutrina espírita, ao ser codificada pelos espíritos superiores, né, trazidos os ensinamentos pelos espíritos superiores, Allan Kardec vai abordar de forma diferente, que a verdadeira salvação ela não está atrelada a credos ou a práticas religiosas específicas, mas a moralidade e também a vivência do amor ao próximo. Então ela traz uma visão totalmente diferente daquele conceito reduzido que nós temos no dicionário sobre essa questão, sobre essa temática. E também vai nos dizer que ela é uma virtude, né? A caridade é uma virtude e que ela precisa ser realizada de forma desinteressada. Kardec, ele se inspirou diretamente no Evangelho de Jesus, né? E ele resgata passagens bíblicas aonde nós podemos ver que ele trata, né, do amor, principalmente, e da caridade. Então, essas duas virtudes, o amor e a caridade, são fundamentos
centrais da moral, né, espírita. E nós vamos encontrar, nós separamos uma parábola, nós vamos encontrar na parábola do bom samaritano a ilustração de Jesus sobre a caridade, aquela que é realizada sem olhar a quem, como o verdadeiro cumprimento das leis de Deus. Essa parábola, ela consta no livro de Lucas e ela destaca exatamente isso, a caridade, a compaixão e o verdadeiro sentido da fraternidade. Então ela tem, além da história, né, além da parábola, ela tem todo um ensinamento. Ela é amplamente desenvolvida dentro do pensamento de Jesus, né? E no contexto espírita ela vai ganhar uma dimensão ainda maior, porque ela vai nos ensinar que a prática da caridade é o caminho essencial para a nossa evolução espiritual e também para a nossa reforma íntima, que é um dos objetivos, né? Ao buscar o conhecimento, ao estarmos inseridos na doutrina espírita, é buscar essa reforma, essa transformação, que nós também vamos falar um pouquinho mais adiante de forma mais detalhada. Então, na parábola do bom samaritano, né, certa feita, um doutor da lei vai ao encontro de Jesus e ele faz uma pergunta: o que será preciso para alcançar a vida eterna? E Jesus, com toda a sua sabedoria, ele devolve com uma outra pergunta, pedindo a ele que lembre-se dos 10 mandamentos. Então, o doutor da lei, relembrando os mandamentos, diz: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, para desenvolver um pouco mais o entendimento disso que Jesus queria falar, ele conta a parábola. Ele vai contar na história que um homem viajando de Jerusalém a Jericó, ele é assaltado, ele é espancado, roubado e deixado à beira da estrada para morrer. Passa por ele um sacerdote, olha a situação e ignora. Logo em seguida passa um levita, que da mesma forma vê a situação, a condição daquele homem, mas resolve não ajudar. Por último, passa o samaritano, que movido por um sentimento de compaixão e de empatia, para e assiste aquele homem. Trata das feridas, arruma um local para que ele se aloje e paga as suas despesas. Então Jesus volta ao doutor da lei e pergunta: quem teria sido o próximo daquele homem? E ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus, então, para fechar o ensinamento, diz ao doutor da lei: então vá e faça você também. Então é um convite que Jesus faz através desse ensinamento, para que a gente vá e faça, aonde a gente estiver, na situação que nos aparecer, naquilo que se apresentar ao nosso entorno, na família, no trabalho, no dia a dia, no trânsito, aqui na casa espírita. Então sempre temos oportunidades de ir e fazer. A escolha é nossa. Nós vamos passar, olhar e deixar para que outro faça, ou quando Jesus, quando a espiritualidade colocar em nosso caminho, nós vamos lá e vamos assistir. Nós vamos olhar e nós vamos nos compadecer da necessidade, né, dos irmãos que chegam até nós. Então, essa parábola, ela simboliza a caridade universal e também o amor ao próximo, que vai muito além de barreiras sociais, de religião e também de barreiras culturais. A verdadeira caridade, ela não escolhe. Ela é um sentimento genuíno que nasce da compaixão e da empatia.
E dessa parábola, nós separamos alguns ensinamentos que nós podemos extrair como lição e como reflexão. A verdadeira caridade, ela é incondicional, porque ela não escolhe, ela não espera recompensa, ela é executada, ela é realizada pelo simples fato de querer ajudar, de identificar a situação e de colocar essa virtude que é a caridade em ação. Nós também vamos ver o exercício da compaixão e da empatia. O samaritano se compadece e, através da empatia, ele auxilia aquele homem que necessitava. Superação de preconceitos e barreiras. Na época de Jesus, os judeus e os samaritanos, eles tinham um relacionamento de hostilidade. Então, eles não se davam bem. E o samaritano, ele em momento algum, ele questionou quem era aquele homem. Ele simplesmente foi movido pelo ato de bondade, de generosidade. O valor da ação sobre as palavras. O sacerdote e o levita, eles tinham grande conhecimento da palavra, mas eles não aplicavam, né? Eles passaram pelo homem e sequer pararam para prestar assistência. A caridade material e a caridade moral. Ele chegou próximo ao homem, tratou de suas feridas, pagou uma estadia até que ele se recuperasse. Ele agiu com bondade e também com respeito com aquele ser que ele encontrou no caminho. Então ele usou da caridade material e também da caridade moral. O princípio da interdependência espiritual. Ao ajudarmos o próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Nós estamos desenvolvendo essa virtude da caridade. E ao mesmo tempo nós estamos nos ajustando com as leis divinas. Então todo ato de bondade, toda a caridade que nós realizarmos, nós estamos nos ajustando com as leis de Deus. Nós estamos diminuindo as nossas dívidas pretéritas. Estamos alavancando também o nosso progresso espiritual. Aumentou a minha responsabilidade, né? Depois dessa breve iniciação da Kátia, é uma parábola realmente que nos faz refletir muito. Se nós trouxermos ela para os dias atuais, quantas vezes nós fechamos os olhos para os invisíveis da sociedade, né? Que nós enxergamos, na verdade, né? Todos nós enxergamos. Quantas vezes eu, Ademir, saindo do mercado, eu atravesso a rua para o outro lado, porque tem um pedinte ali, né? Quem de nós já, em algum momento, já não se viu nessa situação, nesse contexto dessa parábola, né? São grandes ensinamentos. Mas, e se tratando de caridade, ela se subdivide, se é que a gente pode dizer assim, né? Caridade material e a caridade moral. Se eu perguntasse para vocês, não preciso responder, respondam para vocês mesmos. Qual é a mais fácil de fazer? De aplicar? A caridade material? Ou emprestar o meu ouvido, o meu ombro, para que alguém venha conversar comigo, desabafe? Ou seja, liberte o seu coração, a sua aflição. Qual será a mais fácil de fazer? Bom, aí vai depender de cada um. Cada um vai ter uma interpretação dentro desse contexto. Mas o Emmanuel, ele nos diz que existem os dois aspectos fundamentais da caridade. A caridade material, a caridade moral. A caridade material é aquilo que já está dizendo, caridade material, tudo aquilo que eu consigo colocar as minhas mãos e destinar a alguém. Na abertura aqui foi falado que essa casa, aqueles que de forma voluntária quiserem trazer de 1 quilo a 100 quilos, vocês aceitam, né? De 1 a 100 quilos de alimento não perecível, vocês podem trazer. Por que isso? Porque esses alimentos eles vão compor uma cesta básica que vai ser destinada para uma família. E eu acredito que se vocês
pedirem para a direção da casa, para as pessoas que vão levar essa cesta, para vocês acompanharem esse trabalho, conhecerem a realidade das famílias. Isso é muito importante, pessoal. Quando nós saímos do conforto do nosso lar, da nossa casa. Porque é fácil. Alcançar o alimento é um tipo de caridade. Sim, valioso. Mas quando eu me proponho a conhecer a realidade, ir ao encontro dessas pessoas e ver realmente, eu vou voltar para casa e vou valorizar o meu banho quente, o meu pijaminha todo amarrotado, o meu alimento quentinho, o aconchego da família, o contato, a conversa. Então, a caridade material é tudo aquilo que eu tenho condições de alcançar a alguém para que chegue aos necessitados. Bueno, é fácil fazer isso. Mas, quando a gente faz campanhas de doações de roupas, por exemplo, tem pessoas que acham que estão fazendo uma faxina nos seus roupeiros, nos seus armários. Né? É a intenção do ato, é a amorosidade. Não tem problema eu doar uma roupinha usada, em condições de uso, limpinha, sem estar rasgada, sem estar manchadinha. A minha preocupação para com o outro, né? Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria, que foi mencionado pela Kátia na sua fala, aquilo que eu gostaria que fizessem para mim se eu estivesse numa condição assim. Então é a preocupação, é o zelo, é realmente olhar para o próximo como o nosso irmão, que é. Mas em algumas situações a gente estando em casa espírita, a gente tem experiências de pessoas que você não tem noção do que chega. Eu acredito que aqui não é diferente, né, Carlos? As pessoas se livram, né? Então é a intenção do ato e a minha preocupação com as pessoas. Caridade moral. Emmanuel, em O Consolador, ele nos diz que a caridade moral é o campo mais profundo da ação do bem, porque trata diretamente das nossas disposições interiores. Eu acredito que aqui está a grande cereja do bolo da nossa evolução. Lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta para os espíritos superiores qual a mais meritória das virtudes. Qual seria a mais meritória de todas as virtudes que uma criatura humana detém? E os espíritos vão responder que é a caridade desinteressada. Aqui nós já entramos num outro questionamento. Será que eu, Ademir, será que a Kátia, será que nós, ao fazermos a caridade, nós estamos desinteressados de alguma coisa, de um ganho, de um elogio, de um destaque na sociedade? Será que eu não estou almejando ajudar o toma lá da cá, né? Dou com a mão e recebo com a outra? Onde está a intenção, o coração nosso, né? E essa palavra amor e dedicação, ela está ligada à forma como nós praticamos essa ação, a forma como nós doamos. Nós estamos doando ou nós estamos nos livrando? Ou eu estou fazendo algo para que alguém, a sociedade, alguém me veja e diga, ah lá, Ademir, ó, como ele é bonzinho, né? Ele está na casa espírita, né? E como ele é bonzinho. Nós não temos, quando nós fizermos um ato de caridade, pessoal, nós não temos que nos preocupar com a pessoa, com as pessoas, com a sociedade, de uma forma geral. Nós temos que olhar para dentro do nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração. É eu com Deus, é vocês com Deus, é a ação, a intenção do ato. E aí também tem aquela célebre frase, né, dentro da doutrina espírita, né, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita dá. E aqui algumas pessoas fazem alguma interpretação errônea, no meu ponto de vista, quando dizem assim, a gente faz caridade, a gente não deve divulgar nas redes sociais, a gente não deve... Depende. Qual foi a tua intenção? O teu ato? Qual a intenção em divulgar numa rede social os trabalhos sociais da Casa Espírita, dos trabalhadores que estão envolvidos? Ou nós, anonimamente, com um grupo de amigos na sociedade? Por exemplo, lá em São Sebastião do Caí tem o Vale do Caí Solidário, que é um grupo de pessoas de todos os segmentos da sociedade, de todas as religiões do qual nós fazemos parte. São pessoas que estão voltadas a fazer o bem.
A pessoa precisa de uma cama, de uma geladeira, joga-se para dentro do grupo ali, a gente corre. Agora, no advento dessas enchentes, né? Quantas pessoas se mobilizaram? Aqui dessa casa mesmo, as pessoas que desceram a São Sebastião do Caí para ajudar, né? As pessoas que foram lá, deram o seu tempo, o seu suor, contribuíram com alimento, com roupas. Essa questão de uma mão dar e a outra não enxergar, ela está inteiramente ligada ao ato da pessoa com o Criador. Não nos preocupemos com o pensar das pessoas. Apenas pratiquemos o bem. E ainda dentro da caridade moral, como ela era entendida por Jesus lá na questão 886, o Kardec ele pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Vejam a resposta que vem. Tem alguém chegando na casa pela primeira vez hoje aqui? O pessoal já tá... Você? Seja muito bem-vindo, assim como todos os demais. Por que a gente faz essa pergunta? Porque às vezes a gente conversa achando que as pessoas já entendem o métier, né? Espírito, as palavras, né? E às vezes a gente precisa falar de uma forma um pouco diferente, né? Quando a gente diz aqui Allan Kardec, e aí eu quero fazer rapidamente uma observação, me perguntaram certa feita, né? Um familiar meu, inclusive, se Kardec para nós era como se fosse o Jesus, aquela pessoa que está acima, né? Porque se fala é que também nós, espíritas, a gente contribui para isso, né? As pessoas dizem, eu sou espírita kardecista. Não existe espírita kardecista, existe espiritismo. Eu sou espírita, né? Kardec ele foi preparado pela espiritualidade lá no seu tempo, na França, para construir, fazer trabalho de pesquisa, um professor, né? Inclusive ele usa um pseudônimo, ele não usou o seu nome, né? Ele não usou o nome dele, ele prefere usar então um pseudônimo justamente para se desvincular da sua personalidade, o material dele. Mas aí vem a resposta. Benevolência, que é a boa vontade, né? Sermos benévolos com as pessoas, termos boa vontade, bom ânimo, querermos ajudar a pessoa. Para com todos, indulgência, que o que é indulgência? Tolerância. Será que nós somos tolerantes no nosso dia a dia? Será que eu sou tolerante com a Kátia em algumas situações mais ríspidas dentro de um diálogo, de uma conversa, no trabalho, na sociedade? Será que eu estou trabalhando eu estou buscando me controlar, não explodir, deixar a pessoa falar, argumentar sim, não entrar para o embate, não discutir, não ir para a luta verbal? Tolerância. Para com as imperfeições alheias. Porque a gente diz assim, as imperfeições alheias, parece que a gente não tem imperfeições, né? É só os outros que tem. É só a Kátia que tem, é só a minha família, é só os trabalhadores, né? Do meu vínculo de trabalho, mas eu não tenho imperfeição. Então a gente joga para os outros as imperfeições. Tudo aquilo que me incomoda no outro é o que eu preciso trabalhar em mim. E isso nós temos que ter em mente. Se eu sou impaciente, se eu sou raivoso, sempre o si, né? Então essas questões que nos tiram do plumo, nos tiram do conforto, prestemos atenção, porque é o que nós precisamos trabalhar mais em nós. E o perdão das ofensas, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Ou seja, a vida toda, perdoar, aprendermos a perdoar, né? A perdoar não é deixar com que as pessoas nos diminuam ou pisem em nós, não, é a gente argumentar, colocar o contraponto, não entrarmos no campo da vitimização, né? Porque nós entramos em algum momento no campo da vítima, porque as pessoas, de uma forma geral, nos agridem, e a gente não tem argumento para sair daquele sofrimento, daquela tristeza, a gente vai se fechando. Eu não quero me incomodar. Né? Não, a gente tem que trabalhar isso. E a caridade moral, ela pode ser trabalhada da forma verbal, ela pode ser trabalhada na forma mental, gestual, abraçar, um carinho, um afago, né? Começando sempre em casa, é o laboratório nosso. Estou me esforçando bastante. Tem bastante coisa a mudar, mas a gente está progredindo como ser humano, né? A passiva, o silêncio, né? Aprendermos a calar diante de uma situação que está nos tirando do conforto. A gente precisa silenciar. Silenciar não é sinônimo
de sermos covardes ou de não querermos enfrentar a situação. Não é isso. Naquele momento a gente silencia, não coloca mais combustível no incêndio que está pegando, né? Naquele incêndio que já está ali. Vamos tentar amenizar. Quando a gente fala da verbal, a gente escutar a pessoa, apresentar para ela que existe sim saída, existe alternativas para os problemas, por mais difícil que seja a solução, existe uma saída. Na mental, é quando eu estou dentro de um ambiente que a coisa está pegando fogo no ambiente ali, a gente silencia a nossa mente, né? Entramos para o nosso quarto. O que Jesus diz? Entra para o teu quarto, entra para o teu aposento. Qual é o nosso aposento? O coração, o nosso sentimento. E a gente mentaliza, faz uma prece, a gente faz uma oração, a gente, dentro da crença religiosa que nós tenhamos, dentro daquele santo que a gente gosta. Nós estamos falando aqui no ambiente espírita, mas é perfeitamente aceitável as outras congregações religiosas, né? Então a gente faz esse trabalho mental. E agora vem uma parte que é mais associada aos trabalhadores de casa espírita mesmo, que é a mediunidade, né? Aqueles médiuns que têm ostensividade, que sentem a energia, a presença, aqueles que visualizam. Tem gente que visualiza um espírito circulando dentro de casa, no ambiente onde a gente está. Então, o que esse trabalhador vai fazer? Ele vai entrar em oração, em prece, com o seu anjo de guarda. Ele tem vínculo numa casa espírita, ele convida as entidades espirituais daquela casa para virem ali. Pessoal, a velocidade da luz, perto de uma prece, ela se torna lenta. Nós falamos, mentalizamos, fizemos a prece, convidamos a equipe espiritual, eles vêm em auxílio dos encarnados que estão ali e dos desencarnados, principalmente dos desencarnados. Então nós temos que ter em mente isso. Essas ferramentas, trabalharmos essas ferramentas que a gente apresentou nesta fala. Kátia. A caridade essencial. Emmanuel desenvolveu profundamente o conceito de caridade em suas obras, especialmente dentro do contexto do Evangelho de Jesus. Reforça o papel central da caridade como caminho de redenção e progresso espiritual. Então a gente pode entender que a caridade ela não é apenas um ato de ajuda material, né, como já foi falado, mas ela é uma virtude essencial, né, para o nosso desenvolvimento espiritual. E aonde ele está baseado? Nos ensinamentos de Jesus. Toda a exemplificação da caridade, das virtudes, Jesus nos mostrou. Então a gente precisa conhecer, buscar, entender aquele pensamento de Jesus, buscar através dessa fé raciocinada que a doutrina espírita nos proporciona, compreender, entender na íntegra o que Jesus quis dizer com a questão, por exemplo, da caridade, né? O que a doutrina espírita vem nos esclarecer a partir daquilo que Jesus exemplificou. Então é extremamente importante a gente estudar, conhecer, buscar nos conhecer num primeiro momento, né? Buscar entender como nós somos, aonde nós precisamos melhorar, aonde eu preciso estudar um pouco mais, o que eu preciso conhecer mais para que eu possa desenvolver essa virtude que é tão importante, que é essencial, né? Como o Emmanuel nos traz. E ele define a caridade como a manifestação prática do amor divino no cotidiano. É o principal exercício de amor. A caridade é um exercício de amor, né? Se concretiza nos atos de bondade, de compreensão, de paciência, de respeito pelo próximo, nas situações simples do dia a dia, no nosso cotidiano, como foi falado, no nosso núcleo maior, que é a família, né? O núcleo maior da sociedade é a família. Começa pela nossa família. Então, aonde que nós vamos começar a desenvolver essa caridade essencial? É no nosso núcleo, é onde nós temos os nossos ajustes, é onde as pessoas estão colocadas para nos auxiliar e para que nós auxiliemos elas. Então, a gente precisa refletir de uma forma mais ampla
né? Não apenas no ato de praticar a caridade, mas na forma de viver a caridade, né? É isso que Jesus vem nos falando, né? Desde 2000 anos atrás, e a doutrina espírita vem reforçar, vem trazer de forma mais clara para que a gente consiga compreender esses ensinamentos. Tem uma frase do Emmanuel que eu separei aqui também, que eu achei extremamente importante a gente refletir. O amor é a força divina e a caridade é a sua manifestação no campo do mundo. O amor é força divina. O amor é aquilo que tem de mais espiritualizado, é aquilo que tem de mais profundo, de mais profundo mesmo, né? O sentimento mais sincero que possa existir, né? Mais sublime é a palavra, na verdade. E a manifestação através da caridade é a forma como a gente pode compreender, começar a compreender esse amor, né, universal, esse amor que Jesus veio nos mostrar. Esse amor que ele não cobra, ele não escolhe, né, ele não tem barreiras. É um sentimento que nasce da parte interior do ser, né, e espalha pelo entorno, que é a verdadeira caridade que a gente deve praticar. Então não basta a gente sentir amor pelo próximo, é preciso que esse amor seja convertido em gestos concretos de auxílio e de solidariedade. Não adianta apenas praticar o ato de caridade. É importante, sim, né? A gente usa da beneficência, né? Quando a gente vai lá e leva o alimento para alguém que necessita, o bem foi realizado. Mas e a intenção, como foi falada, né? A gente precisa da benevolência. É aquela sinceridade no ato, é o realizar de forma natural. Tem que ser algo que a gente vivencia, não algo que a gente pratica. Então a caridade, claro que a gente pratica, mas a gente precisa ter ela como uma forma de viver, né? Não apenas a prática pelo fazer, né? Mas compreender o que se está fazendo. Fazer nascer no nosso interior aquele sentimento, aquela vontade de nos melhorar, de ter a vontade de realizar, porque às vezes algumas pessoas dizem, mas eu não tenho esse sentimento, né? Será que eu posso ajudar mesmo assim? Começa ajudando, começa na parte mais fácil, né? Que é a parte material, se envolve em ações, se envolve na necessidade do próximo, porque praticando o material a gente chega no moral, a gente chega no essencial, porque a gente não vai ficar só na entrega do alimento ou da necessidade. A gente vai se envolver com as situações das pessoas. E ali a gente vai conseguir realizar a caridade moral. E a essencial a gente vai desenvolvendo através de todas essas nossas vivências, todo esse nosso aprendizado. A gente vai sendo tocado, a gente vai trabalhando em nós as nossas imperfeições. A indulgência, como foi falado, né? Olhar a situação e não julgar. Compreender que é o momento que a pessoa está vivendo. Eu estou ali para ajudar, não para criticar. Porque a gente tem o hábito de olhar o próximo como uma extensão de nós mesmos. E ele não é, ele é o próximo, né? Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso sobre a situação dele é a minha opinião julgadora, né? Mas ele está ali vivendo a realidade dele. Então, se quisermos praticar a verdadeira caridade essencial, nós temos que começar por nós, né? E ela também é uma lei universal, a caridade, porque ela rege todos os seres. Todos nós estamos interligados, encarnados e desencarnados, né? E ao praticar a caridade, a gente vai se harmonizando com todas essas leis divinas e contribuindo não apenas para o bem coletivo, mas também para toda a evolução da humanidade. Ela deve ser uma prática constante no bem e ela deve ser destinada à transformação do mundo, como foi falado, mas principalmente a nós mesmos. Então essa que é a caridade essencial, ela começa por nós, ela começa pelo nosso interior, pelo aquilo que a gente precisa buscar compreender para que possamos realizar a caridade de forma natural. Ela deve ser um hábito de vida, a caridade, e não uma obrigação ou uma necessidade esperando algo em troca.
Então, a caridade essencial desenvolvemos dentro de nós, através das nossas ações, dos nossos pensamentos, da prática do amor ao próximo. É um processo de autoconhecimento e de reforma íntima. E é um exercício espiritual. Somos espíritos, então, logo, temos que exercitar a nossa parte espiritual, aquilo que a gente carrega dentro de nós, né? A nossa essência, porque a essência está no espírito, né? Nós estamos encarnados, reencarnados, né? Com uma vestimenta nova, vivendo novas experiências, mas a essência é o espírito, né? Aquilo que a gente recorda e aquilo que fica adormecido, né? Como um todo da nossa vida. Então, precisamos aplicar em nós para espalhar ao nosso entorno. Precisamos estar em Jesus para que Jesus esteja em nós. E daí a gente pode lembrar daquela frase de Paulo de Tarso: eu já não sei mais se Cristo vive em mim ou se eu vivo em Cristo, né? Então a gente precisa fazer isso, nos aproximar de Jesus, para que depois que Ele esteja conosco, a gente possa espalhar toda aquela caridade que Ele nos ensinou. A gente precisa nos elevar, né? Precisamos nos elevar ao alto e não esperar que a espiritualidade venha até nós. Pegando um gancho nessa frase da Kátia com relação a Paulo de Tarso, né? Quem não conhece ainda a história, Saulo de Tarso, né? Depois ele assume, então, o nome de Paulo de Tarso. A transformação moral que ele teve de sair numa condição de perseguidor dos cristãos, pós-crucificação de Cristo lá, e aí que os discípulos saem, propagar o evangelho, né? Divulgar. E ele ainda, a serviço de Roma, persegue muitos deles para trazer para a prisão, para serem mortos. E aí acontece uma situação muito legal que eu vou deixar para vocês buscarem a história de Paulo de Tarso, né? Que foi na entrada da cidade de Damasco. Acontece um fato muito legal ali, muito intrigante, que acontece conosco em algum momento. Cristo nos chama. Agora, de que forma que Cristo nos chama? De que forma que nós como pais, para tirarmos o nosso filho daquele foco materialista, daquela birra, daquela situação, o que nós fazemos para o nosso filho? O que Deus faz para nós? Daqui a pouco, uma doença surge do nada entre aspas, porque não é do nada. Tudo tem ligação com o pretérito. Uma doença, uma perda, entre aspas, né? Um ente querido que retorna na tenra-idade ou na meia-idade, né? Porque a gente fica sempre esperando que os anciãos, as pessoas mais velhas, os anciões, né? que desencarnem, seguir o fluxo natural, digamos assim, né? Da vida, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então nós precisamos acordar e entender, buscar nos estudos referenciados pela Kátia, e na abertura também falou-se nessa casa que tem. Porque tem um diferencial da doutrina espírita com relação às demais congregações irmãs nossas, que nós respeitamos e muito, porque Deus está em todos os lugares. Pessoas boas tem em todos os lugares. Pessoas com defeitos, assim como eu, tem em todos os lugares. Mas a gente precisa ter a racionalidade, olhar a vida diferente. Não da questão material para a espiritual, da espiritual para a material. Nós estamos transitoriamente, como a Kátia referenciou antes na sua fala, nós estamos numa pequena viagem, buscando evoluir, buscando ajustar questões dentro do seio familiar, como bem foi falado. É dentro da família. Meus queridos, olhemos para dentro de nossa família. Ali que estão os verdadeiros ajustes de situações do passado. Que Deus, esse Pai maravilhoso, eles vamos colocar o Ademir junto com aquele irmão pentelho, junto com aquele pai turrão, né? E para ver se dessa vez eles se afinizam e aparam as arestas, e nessa estada eles aprendem essa lição para que na próxima eles venham numa condição melhor. Mas caridade e reforma íntima. Já foi falado aqui que a caridade ela proporciona que nós, paulatinamente, a gente vá mudando. As coisas vão mudando dentro de nós.
Quando a gente acompanha essas entregas e a gente vê a realidade das pessoas, ou a gente se sensibiliza com aquelas famílias que têm muito pouco e estão felizes, aquelas criancinhas que não tem um brinquedinho, agora está chegando o Natal, né? Os nossos filhos têm tudo e querem muito mais, muitas vezes. E a gente leva um cortado para manter eles dentro da realidade, né? Tirar o foco do materialismo, buscar mais o espiritual, através dos estudos, através... Crianças, evangelização de crianças. Pessoal, eu peço encarecidamente, quem é pai, quem é mãe, quem é responsável por crianças, se permitam trazer as crianças para uma evangelização numa casa espírita, para possibilitar aos nossos pequeninos que eles recebam essas informações e abram os seus olhinhos de uma forma diferente, para que eles possam, quem sabe, como adolescentes, terem uma visão diferente desse mundo que está aí, esse mundo doido, difícil. A reforma íntima é o processo de autoconhecimento e transformação moral que cada pessoa empreende para se aproximar dos valores espirituais superiores. Então nós precisamos entender essa questão do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? Mencionado no Evangelho de Jesus. Nós nos conhecemos de verdade? Ou conhecemos só o lado bom? Ou priorizamos só o lado bom? A parte ruim nós jogamos para baixo do tapete. Mas em algum momento essa parte ruim ela aflora em nós. O nosso lado animal, ele surge numa pequena discussão, numa decepção. A gente acha que as pessoas nos decepcionam porque elas não agem como eu gostaria que elas agissem. Elas não fazem aquilo que eu gostaria que elas fizessem. Eu jogo para a Kátia, minha esposa, a responsabilidade dela me fazer feliz. Enquanto que tem que ser o contrário. Eu tenho que me esforçar para fazê-la feliz, porque o retorno vai vir. Ao passo que o contrário também. O copo enche, né? Quantas famílias aí sendo destruídas por vários motivos? Quantos casais se separando? Os copos estão enchendo. As pessoas não estão se apercebendo que é muito simples, na verdade. É muito fácil. É só descermos do salto do orgulho, da vaidade e entrarmos para o campo da humildade. Saber reconhecer quando estamos errados. Pedir perdão, pedir desculpas. Fazer o movimento de ir ao encontro dessas pessoas. Porque talvez a gente não tenha tempo. Se nós desencarnássemos, não agora, tá, pessoal? Vamos esperar terminar a palestra pelo menos. Mas amanhã, um de nós, como que eu, Ademir, chegaria no plano, na dimensão espiritual? Eu chegaria com conhecimento? Ou chegaria extremamente perturbado? Não estou dizendo com isso que todos os espíritas vão se salvar. Porque estudam, porque fazem e acontece. Depende. Depende. Depende da intenção do trabalhador, depende do seu movimento, depende do contato dele com o Criador. Eu, Ademir, posso enganar as pessoas que estão comigo na Sociedade Espírita em Busca da Paz, que me conhecem meu lado bom, mas eu não consigo enganar a Deus. E quando eu estiver desprovido da materialidade do corpo, eu estarei na dimensão espiritual. E aqueles que me acompanham agora da dimensão espiritual, por afinidade de energia, de sentimentos, uma série de coisas, eles estão me esperando lá. Então a gente tem que chegar lá equilibrado, sendo sabedor. E eu brinco, a gente, pelo menos sabendo para que lado correr, né? Não correr para o lado contrário, né? Os falsos profetas existem aqui e existem lá, né? Espíritos se fazendo de bonzinho, mas na verdade não são. São escravizadores que levam irmãos desorientados, perdidos para outras situações. Então a gente precisa tomar cuidado e buscar esse conhecimento. A caridade desempenha papel essencial na reforma íntima, pois ao praticá-la, o espírito começa a vivenciar a empatia, que já foi falado, a compaixão, o amor desinteressado. Esse amor desinteressado, né? Porque a gente tem a concepção de amor, o amor carnal, o amor entre um homem e uma mulher, né, entre o pai e filho, aquele amor material, né? Mas não é esse o verdadeiro amor que Jesus pregou. Porque se nós formos estudar o Antigo Testamento, ele nos traz uma concepção de um Deus vingativo, de um Deus que pune, mas para aquela época, para aquele momento, era o que o povo precisava, naquela concepção.
E aí Deus, olhando lá de cima, disse, não, mas não deu ainda, né? Meu filho, tu vai ter que assumir a forma humana, tu vai ter que descer lá, tu vai ter que viver com eles, tu vai ter que sofrer como eles, para quem sabe eles aprendam, que é a concepção do amor, que é pelo amor. E Jesus trouxe isso, esse ensinamento para a gente. E na obra Sinal Verde, trazido pelo Chico Xavier, pelo benfeitor André Luiz, tem uma mensagem muito legal que eu separei aqui, lá no capítulo 30, que fala sobre a reforma íntima. Não exija dos outros qualidades que ainda não possui. Eu faço isso, nós fazemos isso em algum momento. Nós exigimos do outro coisas que eu não tenho. Trabalhe com seriedade na própria renovação e os outros seguirão seu exemplo. Nós educamos os nossos filhos muito mais pelos exemplos nossos do que por palavras. E é assim que funciona na questão espiritual. Os nossos exemplos educam aqueles perseguidores, aqueles que nos têm como seus adversários, cobrando suas justas dívidas daquilo que eu fiz, porque eles estão certos na concepção deles. Mas nós precisamos, então, através do nosso exemplo, nos reeducar, mostrar para as pessoas, mostrar para o meu familiar que eu entrei para uma doutrina espírita, que eu sou católico, sou evangélico, mas aquela congregação religiosa está me fazendo melhor, está me fazendo uma pessoa diferente, uma pessoa boa. Já não sou tão ranzinza, né? Já não explodo mais tão facilmente. A caridade não é apenas dar coisas, mas oferecer a alma ao serviço do amor. Simples, né? De uma forma muito simples, mas que a gente tem dificuldade, eu tenho dificuldade ainda em alguns momentos, de entender isso. Mas a gente precisa se esforçar e aplicar esses ensinamentos. Passo para a Kátia, para dar continuidade. Então, a caridade como único caminho para a salvação. A caridade, aliada à reforma íntima, é o caminho seguro para o progresso espiritual, pois cada ato de bondade e generosidade, cada esforço para sermos melhores, contribui para a nossa evolução. Então, ao praticarmos a caridade, a gente vai purificando o espírito e vamos nos preparando também para a vida futura, né? Uma vida melhor, com mais felicidade e mais harmonia. É um dos propósitos também, né, da nossa evolução. Para o Espiritismo, não basta a crença ou adesão de uma religião. O que realmente transforma o espírito é o exercício constante do amor e do bem. Então, não há privilégios espirituais. A verdadeira elevação, ela depende exclusivamente do nosso esforço, né? De cultivarmos o amor e a caridade, como foi falado, dentro de nós, para que a gente possa espalhar para o nosso entorno. Então, o Espiritismo, ele entende a salvação como o desenvolvimento moral e espiritual, que ocorre ao longo de várias reencarnações. Então, nós estamos iniciando esse processo agora, de forma mais efetiva, porque agora nós temos o entendimento. Agora nós conhecemos o Consolador prometido por Jesus. Agora a doutrina espírita está presente nas nossas vidas. Então fica mais fácil de nós buscarmos compreender, de nós buscarmos nos transformar. E ao passo que a gente vai reencarnando, a gente vai conseguindo voltar em condições melhores, em novas experiências, né? Talvez escolhendo algumas coisas que a gente queira passar para que o nosso progresso, né, alavanque de forma mais rápida também. Nesse sentido também, a caridade não é apenas uma virtude, mas é o meio pelo qual se progride espiritualmente, que é o que foi falado, né? O Espiritismo nos ensina que a verdadeira caridade é o reflexo de um coração que busca a paz interior e a transformação. Então, todo esse conjunto que nós estudamos e trouxemos, né, para falar na noite de hoje, é o resumo de tudo isso, né? E nós podemos pensar, então, nessa frase tão impactante, né, tão importante dentro da doutrina espírita e para nós, para a nossa evolução. Fora da caridade não há salvação, né? Duas palavras muito fortes juntas, caridade e salvação.
mas nós podemos compreender ela como fora da caridade não há evolução. Fica mais fácil da gente mentalizar aquilo que a gente precisa fazer. Tirar a visão do salvação, que fica um pouco carregada, parece longe, parece difícil, mas é um processo de evolução. Então, fora da caridade não há evolução. É um processo que a gente precisa fazer ao longo dos nossos dias, nos modificando, realizando a caridade material, moral, nos transformando intimamente, descobrindo a caridade essencial, né, como um caminho único para a nossa salvação. A gente vai ler uma mensagem final para fechar aqui a nossa participação singela, mas a Kátia referenciou aqui ao Consolador prometido, né? Quando Jesus diz, vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador prometido. Quem é esse Consolador prometido? Onde ele está? A doutrina dos Espíritos. Ela sempre existiu. A Bíblia está recheada de passagens que falam sobre mediunidade, sobre conversa com os Espíritos. Quem eram os profetas? Quem é que passava para eles as mensagens? De onde vinham as mensagens para os profetas, para eles profetizarem? Nós precisamos abrir os olhos, estudar para entender que nós não podemos, como diz, e aqui parafraseando com o Walter de Lima, né, nós não podemos perder esse emprego, nós não podemos perder essa encarnação, essa estada agora aqui. Porque se nós voltarmos para casa, para uma das moradas do nosso Pai, como estamos, ou piores, nós vamos ter que refazer o caminho. E Ele é tão bondoso que Ele vai permitir. Numa outra situação, talvez num planeta aí de degredo, né? Mas esse é um assunto para uma outra palestra. Mas estudar para entender que aqui é apenas uma passagem, que logo estaremos de volta ali, e o que nós vamos levar na nossa bagagem, na nossa mala. Então, para fechar a nossa participação, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, a necessidade de caridade, segundo São Paulo, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, é precipitada e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 7 e ao 13. Essa é a nossa mensagem final, que nós possamos, de forma verdadeira, buscar os ensinos do Cristo para nos tornarmos pessoas verdadeiramente caridosas. Kátia. Isso. É isso? É isso. Gratidão a esta casa, à espiritualidade que se faz presente, a vocês que nos ouviram, que a gente possa ter contribuído um pouquinho para tornar a nossa vida um pouquinho mais leveza, né? Gratidão. Muito obrigado. Faz a prece, Kátia? Posso fazer?
Então, em sintonia com a espiritualidade maior que se faz presente junto a nós, nesse ambiente de tranquilidade, de auxílio, de amor, de caridade, nós pedimos aos benfeitores amigos que possam derramar sobre nós os bálsamos necessários para as nossas enfermidades físicas, que possamos ser aliviados nas nossas questões espirituais, que os benfeitores amigos possam seguir nos iluminando através dessa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos dá oportunidades todos os dias, mas que possamos refletir em especial na noite de hoje sobre essa virtude tão necessária que é a caridade. A caridade para conosco, a caridade para com o próximo, para que possamos pouco a pouco, sentindo cada vez mais o amor de Jesus, sentindo Ele próximo a nós, sentindo Ele nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso dia a dia, no nosso contato com o nosso próximo. E que possamos buscar evoluir em todos os nossos atos, que possamos agradecer a nossa vida, agradecer essa reencarnação, agradecer essa casa de oração que nos acolhe, que nos traz conforto, que nos traz esclarecimento e que nos dá tantas oportunidades de termos contato com esses benfeitores amigos que nos amparam. Que ao voltarmos para os nossos lares, nós possamos levar um pouco dessa energia que está nesse ambiente, que os nossos familiares recebam a assistência necessária e que nós possamos também direcionar as energias desse ambiente para todos aqueles que necessitam, mas que possamos também ir ao encontro daqueles que são colocados ao nosso caminho. E assim, nós pedimos a permissão para a espiritualidade para encerrar o Evangelho desta noite. E que assim seja. Que assim seja, Senhor.